A tua visão, cara, e ó, eu não quero dizer nada, com nada que eu for falar aqui, nada negativo. Uhum. A tua visão, pelo que parece aí, é uma visão do cristianismo que tem bastante ligação com o humano, como você falou, né? Tu pega ali os ensinamentos, eu imagino, tu pega os ensinamentos ali e tal e aplica isso na vida real, né? Cara, eu acho que uma das coisas que me afastou da igreja, porque eu ia bastante pra igreja com a minha mãe, até porque ela me fazia ir, tem a ver com o contrário, tá ligado? Os caras querendo que o humano fosse divino. Uhum. E aí torna uma experiência, além de maçante, punitiva. Tua visão é diferente disso, eu imagino. É bem diferente disso. É bem diferente disso. Mas eu tô falando besteira, porque você tá isso falando, tudo que você tá falando faz sentido. É porque é assim que eu me sentia, sabe? Era, pô, eu não... não é nem questão do que eu não posso ou o que eu posso fazer. Tem mais a ver com medo, sabe? Os caras incutavam medo, qualquer coisa que você fazia, qualquer coisa que você falava. E isso era uma parada que eu não curtia muito, porque eu sempre fui um cara que eu corria atrás dos meus troços, entendeu? Por exemplo... Pô, fiz prova pra estudar na escola técnica 2 vezes, passei na faculdade, não sei o que e tal. E eu via uns caras que queria me dizer que aquilo ali não tinha muito a ver comigo, não. Sabe? Uma forma de querer te emburrecer, né? Eu acho o seguinte, que não só o cristianismo, mas eu vou falar do cristianismo, que é meu lugar. Ele pode ser altamente emburrecedor e alienante a partir do momento em que ele se propõe a ser um projeto de poder. Seja esse poder político, um poder da mente, do controle da mente, do capital, do medo. Porque não tem nada melhor para uma religião do que trabalhar com medo. Com certeza. Quando você pensa, o cristianismo pode ser isso, ou pode ser, a referência pode estar em Jesus de Nazaré, que foi aquele carpinteiro de vida simples, que relacionava com todo mundo, que não exaltava o templo. Ele fala, pode destruir que eu faço o templo em 3 dias. Ele não está falando do templo físico, ele está falando do templo da nossa vida, que nós somos o templo. Então ele relativiza esse poder do templo, ele relativiza o poder do dogma, a partir do momento que ele inclui pessoas que dentro do contexto do dogma não estaria presente. Ele acolhe publicanos, pessoas que tinham comportamentos do ponto de vista religioso reprovável, mas ele acolhe dando oportunidade de mudanças na caminhada. Então, o cristianismo pode ser um lugar de controle, um projeto de poder, que se expressa na política, que se expressa nesse controle dos templinhos, sendo uma base de controle, uma base de manipulação de seres humanos, ou ele pode ser uma coisa que se assemelha mais à vida onde ele acontece na história, na caminhada. Você aprende, não a partir dos dogmas, mas a partir de uma coisa que está dentro de você. Porque o cara não precisa ter religião nenhuma para saber, para ter um mínimo de senso de respeito. E, aliás, eu tenho alguns amigos que são ateus. E fazem parte da minha lista de 6 amigos, dos melhores amigos, 2 ou 3 são ateus. E são pessoas de um comportamento ilibado para mim. E eles não estão fazendo isso em nome de Deus, eles estão fazendo isso em nome da humanidade, em nome da consciência que eles têm do que devem ou não fazer. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que eles se conectam justamente com o que você está falando, os ateus. Com a referência divina interna que todo mundo tem. Eles só não entendem que é divino. Eles não chamam isso de Deus. Eles não chamam isso Deus. Aliás, Deus não é o nome de Deus. Deus é um título, né? Qual é o nome de Deus? Então é uma pergunta interessante, né? Então, dentro do cristianismo, dentro das mais variadas expressões religiosas, Deus vai ter um nome. Mas, na verdade, Deus não é o nome de Deus. Deus é maior que o nome dele, né? É maior que o nome dele. Maior do que as religiões, maior do que o cristianismo, inclusive, que dentro do Ocidente é a maior religião. Então, assim, eu penso muito o sagrado a partir dessa expressão. E isso é libertador, isso é liberdade. Liberdade não é uma coisa que combina muito bem com uma religião que se propõe a ser controladora, né? Hegemônica. Sim. Então, ali eu sentia muita falta da liberdade, cara. A liberdade para você fazer perguntas, né? De você ler um texto e falar, cara, por que está dizendo aqui que se uma pessoa é chamada livre, continua livre? Se ela é chamada escrava, continua escravo. Não tem uma coisa que não funciona, que não está certo nessa expressão que está na Bíblia?
Não, mas o controle vai dizer que não pode fazer pergunta, porque o livro é inerrante. Aí você corta a amizade, né? Você fala, cara, pô, mas eu não posso fazer pergunta, pô. Eu não posso fazer uma pergunta sobre o texto? Será que não dá para questionar? Assim, só uma perguntinha que eu tenho aqui, por que que... O texto é perfeito, mas eu aqui tô tentando entender. Pô, bicho, eu tô tentando. O texto tá falando isso, mas, bicho, eu tô do lado de cá e... Você imagina essa linguagem, por exemplo, a partir do século XVI, que o continente africano é submetido ao crivo da igreja protestante e católica e é colocado como um continente amaldiçoado. Caralho. E que a Europa, agora cristã, tem autoridade de controlar a África porque os negros africanos são filhos amaldiçoados de Noé e eles precisam de salvação e nós somos os salvadores. Porque os colonizadores não chegavam na África e não vieram para a América na condição simplesmente de missionários. Eles vieram na condição de colonizadores, de donos. E eles tinham o respaldo da igreja. E tinham um aparato, uma leitura teológica, uma interpretação teológica que justificava a escravidão de seres humanos. Em nome de Jesus, pô. Aí você imagina o negro escravizado sendo trazido nos tumbeiros, arrancado das suas histórias, arrancado das suas origens, arrancado da sua ancestralidade e da sua leitura do sagrado, que é demonizada, e eles chegam na América escravizados, e os escravistas falam assim, olha, foi o Deus cristão, inclusive, que nos deu vocês. E a partir de hoje vocês têm que aceitar Jesus e entender, inclusive, que vocês são escravos, porque Deus nos deu vocês para tentar salvar a alma de vocês, caso alguns de vocês tenham alma, porque nem todo preto da africano tem alma. Pô, você contando essa história, claramente você vê que é um uso político da religião. Total, projeto de poder total. É justificado biblicamente. É justificado por uma fala assim, do tipo, se você é livre, continua livre, mas se você é escravo, continua escravo, doutor. Aí você não pode olhar para Quando um negro totalmente emancipado de um controle leio um texto desse, eu faço pergunta para ele. Com certeza, cara. Eu faço pergunta, falo, cara, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Porque é exatamente esse texto que vai ser usado pela coroa inglesa para justificar a escravidão do século XVII para frente.